fazer uma mudança comportamental. Oi, querida, tudo bom? Olá, Beijo, bom boa te ver. noite. Já já vou para Delícia. você se apresentar. Já já, vou pedir para você se apresentar. Eu estou iniciando aqui, começando a falar do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, existe uma diferença entre você realmente fazer mudanças no seu comportamento e isso interferir diretamente na relação com seu filho, e a diferença entre você ficar comentando sobre isso, pedindo dicas e desesperada. Nisso você não muda o seu comportamento. Mudar o comportamento significa agir de uma forma diferente. Mudar o comportamento do seu filho significa você ter atitudes diferentes com o seu filho. Então, queria convidar aqui a Kelly para ela se apresentar, falar um pouco e a gente vai aqui direcionando. Eu vou aqui batendo um papo contigo, Kelly, querida. Olá, Márcia. Boa noite, toda a audiência linda aí. Tá me ouvindo bem? Me ouve? Estamos te ouvindo muito bem. Ah, porque essa minha base às vezes dá um eco. Mas que bom. Se apresenta, por favor, Kelly, para o pessoal te conhecer, saber quem você é. Fala um pouco da sua família. Então, eu sou a Kelly. Eu sou a mãe do Estevão e da Helena. E Estevão tem 7 anos, Helena tem 6 anos. E sou Kid Coach. Hoje o Kid Coach também é uma profissão, mas eu fui em busca para a maternidade, para ser uma mãe, uma boa mãe, uma mãe melhor. É que eu pensava assim, né, Márcia? A gente estuda eu estudei para tudo na minha vida. Eu estudei, sou dentista de formação, sou Kid Coach também, sou dentista. Estudei tanto na minha vida para passar no vestibular, estudei tanto na minha vida para fazer odontologia, estudei tanto na minha vida coisas que eu nem uso. E hoje a minha profissão mais importante, eu não tinha estudado, que é ser mãe. O papel mais importante da minha vida foi sem estudar, sem ser mãe. E eu ficava pensando, né, como assim? Eu tenho que estudar para esse negócio, porque a gente acha, a sociedade acha, a mulher nasceu pronta para ser mãe. E é por isso que a gente se culpa, porque a gente percebe que não. Eu não nasci coisa nenhuma pronta para ser mãe. Nem você e nem ninguém. Uma coisa que as pessoas fazem muita confusão é o instinto de sobrevivência. Isso todo mamífero tem. Qualquer mamífero tem instinto de sobrevivência, de luta pela vida da cria. Isso é uma coisa. Amamentar é uma coisa que é quase instintiva. Agora, Sim. criar filho, pessoal, precisa aprender mesmo. A gente não tem este aprendizado e não tem esse aprendizado em lugar nenhum. A verdade é. Exatamente. E aí a gente vai no aprender fazendo, né? Ah, vai vendo. E aí a mãe se frustra, porque ela fala, nossa, eu não dou conta disso. Então, ou eu não olho para isso, porque aí eu não sei dar conta, então eu não vou olhar, porque eu não vou saber resolver. Ou eu entro naquele ciclo, né? Eu sou ruim, eu sou... E aí vem a culpa, né? Onde a gente fala... Eu já ouvi muito isso. Ah, sobrenome de mãe é culpa. Ontem nós falávamos sobre isso. Ontem a nossa live até... Eu convidei a Ana Gabriela para estar aqui com a gente. Ontem não, anteontem. E o nosso tema era exatamente esse, a questão da culpa. Ontem também nós falávamos de culpa com a Ana Clara, que é a questão da culpa versus compaixão. Uma pessoa que se sente culpada, ela não tem paixão por si mesmo e também não consegue ensinar seus filhos a terem compaixão de si mesmos nem dos outros. E hoje a gente está aqui falando, que é nosso tema hoje aqui, que ganhos você pode ter na sua vida quando você se determina a fazer mesmo, de verdade, uma mudança comportamental na sua relação com seu filho. E aí eu queria trazer primeiro, assim, um pouco da sua prática. Você disse, acabou de dizer, e eu te conheço, eu sei disso, quando você veio buscar o programa, você veio buscar muito mais para aplicar em casa. Depois você acabou achando interessante e dedicando também
a ser uma Kid Coach. Mas estava acontecendo alguma coisa que fez você procurar pelo método? Ou estava tudo tranquilo e você queria uma melhoria? Me fala um pouco assim dessa realidade e conta um pouco sobre isso para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora. Então, Marcelo, eu na minha apresentação, né, a pessoa que gosta de falar é assim, ela se apresenta já contando a história, já entrando no tema do negócio. Mas eu não tinha nenhuma questão difícil para trabalhar, não. Mas foi muito essa questão, eu tinha isso comigo. Por que que para ser mãe eu não tenho que estudar? Por que que para ser mãe eu não posso ler, eu não posso buscar informação onde tem uma informação sólida? E eu fui buscando, tinha disciplina positiva, e aí eu vi assim, tá, isso aqui mas muita coisa pronta, né? A gente encontra muito aquela receita pronta e que uma hora funciona, outra hora não funciona. E aí eu encontrei o Kids. Na verdade, o Kids me encontrou. E quando o Kids me encontrou e que eu fui estudando e que eu fui vendo, eu falei, uau, é isso aqui, né? É a minha realidade. Eu vou adaptar isso aqui, o como fazer, esse método à minha realidade. Então, até porque meus filhos eram muito pequenos quando eu comecei o Kids. Hoje, já com a prática da profissão, sou trainer também, mentora do INSIGE, com muito orgulho, muito prazer. E hoje, com a prática, eu percebo, às vezes eu me faço essa pergunta, Márcia, que mãe eu seria se eu não tivesse encontrado a Márcia na minha vida? Às vezes eu fico me perguntando isso, porque às vezes escapole, e tudo bem, eu acolho também a minha raiva. E é muito curioso que eu deixo passar isso para as crianças, eu falo, eu estou irritada. Eu acho que eu não teria essa coragem se eu não conhecesse o método, porque eu me sentiria uma fracassada. Mas eu estou Eu te entendo. Eu estou Aliás, Kelly, uma coisa que durante essa semana toda que eu estou acompanhando os grupos que estão, das mães que estão aí se interessando pelo programa que a gente lançou, que é o Mãe Melhor Versão, que é um compacto do Kids. O método é o mesmo, mas é um compacto para mães, né? O foco é mães. E nesses grupos, o que eu tenho recebido é muita dor, viu, Kelly? É muita dor. As mães estão tendo muita dor pessoal, muita dor na relação, muita dor pelas dificuldades que elas não conseguem resolver da rotina do dia a dia com seus filhos. Eu ouvi coisas que me mobilizaram, me sensibilizaram profundamente. Eu li coisas, eu ouvi áudios, pessoas que me mandaram, inclusive inbox, coisas do tipo assim, eu estou num ponto que eu estou pensando se está valendo a pena viver. Porque, olha, Kelly, isso que você contou, que você não tinha um problema mais grave, não é o comum. A maior parte das mães estão vivendo problemas muito graves. É a criança que não come mesmo, é a criança que já tem 2 anos e não consegue dormir há 2 anos na sua própria cama. É o caso de crianças que não saem da tela. É o caso de crianças que estão assim completamente cada vez mais distanciadas do convívio da família. E essas questões são desesperadoras. As mães ficam mesmo sem saber como lidar com isso, por não terem um método, por não terem técnicas, por não terem uma abordagem apropriada e certeira, né? Que traga mesmo um resultado. Hoje eu estou querendo trazer aqui alguns ganhos que você tem na medida que você procura por alguma coisa, você procura pelo conhecimento, um conhecimento consistente. Não adianta você procurar por um cursinho qualquer desse super nani da vida aí que não vão te ajudar. Nem tampouco essas dicas de grupo de mães, isso não vai resolver. O que vai resolver é você adquirir um conhecimento profundo, consistente, que vai te ajudar a ter um olhar para si e um novo olhar para dentro de casa, um novo olhar para a sua relação e, a partir daí, você fazer mudanças. A mudança começa pelos pais.
E não é obrigatoriamente uma mudança que você vai punir, que você vai fazer, é nada disso. É uma mudança de novo patamar de afeto, um novo patamar de troca, um novo patamar de acolhimento. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar, e esse é um grande ganho que a maioria das pessoas que, quando fazem o método, adquirem, e eu queria te perguntar, você não tinha nenhum problema grave com Helena, nem com Estevão. Mas eu te pergunto uma coisa, e esse é um grande ganho, é a melhoria do relacionamento com os filhos. Na medida que você começou a aplicar o método, você pôde perceber, nós não combinamos nada aqui, então você vai me falar na real, do jeito que você me falou agora, eu não tinha nenhum problema grave, é na real. Você percebeu mudança, uma melhoria na relação com seus filhos? Sem dúvida nenhuma. Não com os meus filhos só, não. Com a minha mãe, com o meu marido, com os meus irmãos. E é aquilo, né? Quando eu entrei, Helena e Estevão eram muito pequenos. Hoje, eles apresentam o início desses problemas. E esses problemas continuam. Eu hoje, por exemplo, por isso que eu estava dizendo aqui, né? Que de vez em quando eu fico pensando, nossa, que mãe eu seria se não fosse o método. Porque eu fico assim, eles brigam, eles são irmãos. Né? Não é porque eu sou Kid Coach que meus filhos não brigam jamais. Eles são duas crianças de 6 e 7 anos. A grande questão é como eu lido com essas brigas. Então, os problemas, eles vieram depois. Quando eu entrei no método, ok, eles eram bebês, né? Mas hoje, eles vêm. Essa ansiedade desse ano de pandemia, que começou o uso excessivo de tela, que começou a ansiedade. Então, a maneira de eu lidar e o quanto isso não agrava. Isso não agrava. Isso não passa da página 2, como eu vejo aos montes aí o pessoal sofrendo, sabe? Então, eu falo, nossa, eu consigo não chegar nesse nível de sofrimento porque com o método e a maneira que eu tenho de lidar com isso é totalmente diferente do que eu lidaria se fosse. Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, na minha relação com eles, de eu poder ser sincera, de eu poder expressar as minhas emoções, de eu poder, inclusive, acolher as minhas emoções. Quando eu não consigo algo, olha, eu não consegui isso. E tudo bem, eu não sou uma péssima mãe por isso. Não andar em busca da perfeição, mas da congruência, que é algo que o método nos ensina. Não serei uma mãe perfeita, mas serei uma mãe congruente. De vez em quando eu sou, meu Deus! Sim, mas aí na mesma hora eu sei que é isso que eu não quero. Ok, eu gritei, não quero. Acontece pouco. Mas agora eu sei, não, eu preciso ser congruente. Não é essa mãe que eu quero ser. Então, isso faz toda a diferença na minha relação com eles, porque eu sou transparente e falo, olha, dessa vez eu tive raiva com isso aqui. E aí agora eles até perguntam, mamãe, você tá aborrecida, frustrada, irritada? Ela mesmo me perguntou. Que coisa mais linda, Kelly! Mas por que vocês estão aí? Estavam lá se desentendendo, né? Para variar por causa da bicicleta. E aí ela, mamãe, você está triste, aborrecida, frustrada, irritada? Eu falei, gente, ela tá nomeando emoções para mim. Que coisa mais linda! Mas tô tendo kit para a gente sabe que nomear emoções é mais do que você desenvolver habilidade emocional. Houve um tempo que a gente ficava parado nisso aí. Tem que desenvolver habilidades emocionais, tem que desenvolver inteligência emocional. É muito mais do que isso. É você dar uma condição de uma outra condição de vida. Porque uma pessoa que é capaz de nomear os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, ele consegue se relacionar diferente com seu marido, com sua esposa, ele consegue se relacionar diferente com o seu patrão, com os seus colegas de trabalho, porque ele tem um processo de autoconhecimento e esse é um outro ganho importante, que quando a gente se dispõe a fazer uma leitura diferente do nosso comportamento, e aí eu já vou falar do segundo grande ganho, eu vou até pedir para a Joia, se a Joia estiver aí, alguém da minha equipe puder ir anotando. O primeiro grande ganho, quando você se dedica a fazer uma mudança comportamental verdadeira
e real na sua vida, no seu sistema familiar. O primeiro grande ganho é uma mudança, uma melhoria no relacionamento com seus filhos. O segundo grande ganho é você aumentar o seu próprio autoconhecimento e aumentar o autoconhecimento das crianças sobre si, como eles sentem, como eles pensam, quando acontecem as coisas, como é que eles costumam reagir, como que eu me sinto diante de certas coisas e como eu tenho uma tendência a uma reação tal ou qual. Outro dia, uma pessoa que estava aqui na nossa live falou assim, acho que foi ontem, uma pessoa estava na live e falou assim, Márcia, você me faz me sentir uma mãe melhor. Claro, na medida que você se apropria, eu sou uma boa mãe, eu só preciso aprender como fazer esse negócio, eu sou uma boa mãe, eu tenho boas intenções, o que eu não tenho são técnicas, o que eu não tenho são ferramentas, o que eu não sei são abordagens, porque eu não nasci sabendo. Mãe não é uma coisa que você nasce sabendo, você aprende a ser mãe, né? Você teve a percepção de que você aumentou seu autoconhecimento e estimulou o aumento de autoconhecimento no Estevão e na Helena? Nossa, totalmente. Muito, muito. Como foi diferente, como a gente olha, assim, essa questão, né? Vai do nomear emoções, do acolher, porque não é só nomear, é acolher. E no momento que você acolhe, você está se reconhecendo. Então, e a questão do ser estar, né, Márcia? Não, eu não sou uma gritadora. Eu gritei uma vez. E gritar não é algo que eu queira. Mas eu não sou uma gritadora. Eu não sou raivosa. Mas ok, eu senti raiva de uma coisa que me aborreceu muito. Então, e daí a gente passa para esse autoconhecimento e eles replicam. Tá aí a Helena, né, falando para mim, você está como? Então, é lindo ver eles tanto reconhecendo em mim, quanto neles. E eles falam, e eles sabem, né, o que sim, o que não, a capacidade de expressar, porque às vezes a criança, ela tem tanta dificuldade, ela nem sabe o que ela está sentindo. E quando sabe, e quando desconfia, ela não consegue expressar. Ah, não sei, ou não consegue falar, ou tem timidez, ou acha que não vai ser aceita se falar que não gostou da brincadeira do tio, né? Então, isso é algo que eu percebo muito neles. O conhecer, né? Eu estou assim, é o ser estar, e o poder se expressar, saber o que falar. Mamãe, eu quero falar para o tio que eu não gosto quando ele faz assim. Eu falei, ok, como é que você vai falar isso? Ao invés de simplesmente entrar numa briga louca que vai destrambelhar de vez, aí um bate no outro, aquela maluquice, e a gente fica mais nervosa ainda, né? Quem tem 2 filhos ou mais sabe disso, que a gente acaba ficando no meio dessa briga. Aliás, a propósito, só para uma informação aqui de vocês, quando nós nos metemos e tomamos partido de um dos filhos nessas contendas que existem entre os irmãos, nós estamos tirando deles a oportunidade deles aprenderem, nessa fase da idade, como se posicionar diante dos seus iguais. Esse é um aprendizado que, se a criança não tem nessa faixa etária, dificilmente ela adquire depois e se tornam adultos que brigam por tudo, qualquer coisa que o outro fala já está chutando, já está ficando brabo, mal-humorado, porque existe birra em adulto, hein, pessoal? A gente vai falar disso amanhã, a gente vai falar disso, acho que sexta-feira a gente vai falar sobre birra. A birra não resolvida na infância vai se alongar pela adultez. Então, quando a gente define que a gente vai tomar partido, vai sempre fazer essa intermediação entre um filho e outro, a gente não dá oportunidade das crianças encontrarem excelentes soluções no trânsito e nos relacionamentos humanos, que serão para sempre. A vida inteira você vai ter, naturalmente, algumas dificuldades de relacionamento. E é agora que eles podem aprender sobre isso. Outra coisa que a gente tem um ganho incrível quando a gente se dedica, especialmente se você adquire um método com ferramentas, um método com
com práticas, um método com abordagens específicas, é a mudança que você passa a ter na percepção sobre a criança. A gente passa a ter um entendimento maior das peculiaridades da criança, dos potenciais da criança, das possibilidades. E aí você começa a se surpreender. Outro dia eu falava numa live isso. Muitos pais criam um modelo inexistente do seu filho, um modelo platônico, um modelo idealizado, e ficam empurrando a criança para ela se encaixar nesse modelo. A criança não só não se encaixa, como o pai e a mãe se frustra e chega à conclusão: ai, meu filho não serve, meu filho vem com defeito, meu filho tem problemas, meu filho não faz isso. Só vê o não, só vê o não. O não não faz isso, o não é assim, o não, porque não está enquadrando no modelo que você criou. Mas quando você tem um método, quando você realmente estabelece uma relação de mudança de comportamento dentro de casa, você consegue ver quem é o seu filho, como ele é, as peculiaridades, as riquezas, as dificuldades, as falhas também, a realidade única do Estevão, a realidade única da Helena, que certamente são completamente diferentes na sua essência. A sua maneira de agir, o Kelly, acaba sendo também diferente com um e com o outro, sim ou não? Totalmente. Totalmente diferente. Você está falando aí, eu me lembrei de uma vez que o Estevão jogava bola. E uma coisa que eles têm muito diferente, ele é inseguro e ela é pra vida. Ela vai e não quer saber aonde vai parar. E ele estava com uma questão no futebol que não estava mais querendo ir, porque uma vez aconteceu o episódio que ele olhou e não viu o pai. O pai estava lá, mas ele não viu. Então, dali, ele criou um bloqueio. E ele estava até não querendo ir para os jogos. E aí eu comecei a perceber. Isso desestrutura um pouco a gente, né? Que você fica, mas você tem que ir, mas você tem que ir. Eu falei, não, eu tenho um método. Depois que a gente tem o método, a gente fica assim com um bichinho aqui no ombro, soprando assim, você tem um método, sabe? Que aí quando você quer fazer qualquer coisa fora. E eu falei, não, isso não tá normal. Essa questão da percepção do olhar para ele. Eu falei, não, isso não tá normal, ele não queria ir pro futebol. E aí ele foi, não estava mais fazendo gol, o desempenho dele caiu muito. Aí eu sentei ele, olhei ele olho no olho. Falei, filho, eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Eu acredito que você pode chegar lá, que você pode fazer gol, que você pode fazer o que você quiser. Eu acredito, inclusive, que se você não fizer gol, você vai ter feito o seu melhor. Aí ele foi pro jogo. E fez 3 gols. Foi um desempenho assim, né? Que o Thiago falou para mim, meu marido falou para mim, nossa, que diferença. Falei, É tão fácil, né? A criança tem essa vantagem que o comportamento... Pessoal, quero falar isso para vocês. O comportamento da criança muda muito rápido quando a gente muda a nossa atitude com eles. Quando a gente tem uma conversa diferente com eles, quando a gente muda a nossa percepção deles, quando a gente olha para o nosso filho como falta algo, ele sempre terá a percepção de que falta algo. Quando a gente consegue olhar para o nosso filho vendo o que ele tem de melhor e reforça o que ele tem de melhor, esses recursos, ele também se empodera de si mesmo. E o como, né, Márcia? Porque eu poderia falar, tá assim por quê? Você joga muito bem. Você não sabe que você joga bem? Né? Que é o que normalmente pai e mãe vão falar. Pô, tá assim pra quê, cara? Você não precisa disso. Pô, você sempre arrasou, continua arrasando. E é inoperante, né? Pelo menos com ele não era assim. Eu vou pedir para a minha equipe, para a Joia, colocar aqui o primeiro grande ganho quando você realmente se dedica a fazer a mudança comportamental dentro de casa é melhorar o seu relacionamento com as crianças. O segundo é aumentar o seu autoconhecimento e estimular o autoconhecimento nos seus filhos. O terceiro é você mudar a sua percepção, olhando para as crianças, olhando os potenciais verdadeiros
e as possibilidades reais que eles têm, e isso os empodera. O quarto grande ganho que você tem é a maior confiança em si mesma enquanto educador, enquanto pai, enquanto mãe. Você se sentir mais seguro nas suas habilidades de educador. Você se sentiu mais segura nas suas habilidades de mãe, de educadora, de responsável, porque o papel da mãe é esse, é para sempre, inclusive, né, o Kelly? Eu digo assim, a gente vai educar nossos filhos para sempre. Hoje eu tenho 3 filhos adultos. O meu filho do meio, que é o Francisco, está morando na Alemanha, mudou-se agora para lá com a esposa. E aí, de vez em quando, a gente bate papo e tal. E quando a gente está no meio do bate-papo, eu estou educando ele. Estou educando para ele ser o melhor marido para a esposa dele. Quer dizer, é adulto, mas a gente continua educando. Esse é um papel que a gente ganha para sempre. E eu me sinto muito hábil nisso. Particularmente, eu me sinto muito hábil em poder educar meus filhos. Nem sempre me senti. Eu acho que eu fiz também uma grande reversão na minha própria maternidade, Kelly, à medida que eu fui também estudando, me dedicando à criação de um método, tanto é que na minha relação com a Letícia, eu vejo que eu hoje tenho muito mais possibilidades de um relacionamento positivo do que eu tive com a Ana Clara e com o Francisco, né? Então, houve também uma mudança na minha parentalidade maternal, né? Eu queria saber de você se você se sente hoje mais pronta, mais segura nas suas habilidades de educadora. Sim, com certeza. Me sinto bem mais. Até pela eliminação da culpa e acolher quando não for do jeito exatamente que eu gostaria, ok, mas vamos lá, porque eu sei quem eu quero ser. E isso nos dá segurança, sabe? Nos dá segurança para continuar, nos dá segurança para sustentar. Um não é não sustentado, porque é não mesmo, não é um não por acaso. Então, à medida que a gente vai adquirindo essas técnicas, que a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente também vai aprendendo que muita coisa não é necessária só porque eu sou a mãe. Eu sou a mãe, ponto final. Não. Muita coisa não é necessária. E quando a gente se livra dessas coisas não necessárias... Kelly, dá um exemplo de alguma coisa que você percebeu que você fazia e que não era necessária. Por exemplo, dizer não. Por exemplo, um exemplo que você dá, né? Não comeu tudo. Esse é um exemplo clássico. Exemplo clássico. Não comer tudo, não tem direito à sobremesa. Por quê? E que uma coisa tem a ver com a outra, né? Por quê? E aí são essas coisas que não é não, mas é porque eu sou a mãe, eu sou a autoridade, então ele tem que comer tudo porque eu tô mandando. Aí você para pensar, tá, tem coerência isso? Né? Tem coerência? Uma coisa tá ligada com a outra? Isso é necessário? Não, não é necessário. Aí um outro exemplo, uma vez eu cheguei aqui, a Helena estava chovendo, a Helena estava com a capa dela de chuva e com a galocha, com a bota de galocha. Mãe, posso tomar banho de chuva? Resposta automática de mãe. Claro Claro que não! Aí antes de responder, eu falei, o não é necessário? Aí parei por uns segundos e falei, pode. Não muito tempo. Pra que você quer ir lá? Ah, amanhã é divertido, eu quero pular a poça d'água. Tipo Peppa Pig, né? A Peppa Pig faz isso, né? Exatamente. E foi ela feliz da vida. Os dois também queriam toda hora pular a poça d'água, se chafurdar na lama, por causa da Peppa Pig. E ela foi lá com a capa. Divertido. O que é super divertido. E aí eu fiquei, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Aí eu falei, tá bom. Não, 10 minutos tá bom? Tá, não ficou nem uns 10 minutos. Foi lá, pulou a poça, pulou a chuva, apertou, ela mesmo quis entrar. E talvez esse não seria tão angustiante. Ela ia chorar, ela ia espernear.
Ela ia ficar, mas eu quero, e eu ia, não, e eu ia me estressar, e ela ia se estressar, ia ser um lá pra lá. Cara, ela foi, pulou a poça, eu fiquei de boa. Eu me diverti com ela, fiquei vendo, filmei, falei, que diversão, né? Então, são essas coisas não necessárias que eu fui eliminando. E todas as vezes eu paro para pensar, esse não é necessário? Por Porque quê? você está confiante nas suas habilidades de educadora. Exatamente. Você percebe Exatamente. que, inclusive, o Kelly, de uma maneira geral, uma pessoa que está hábil e percebe que está hábil em ser educadora, ela, mesmo quando você mesmo agora há pouco falava, mesmo que eu grite, eu sei que eu não sou a gritadora. Eu tô segura da minha habilidade de educadora. Eu não sou a gritadora. Eu gritei naquela circunstância. Eu me exasperei naquela situação. E ali acaba. E aí você não precisa cultivar a culpa, que não leva, inclusive, para lugar nenhum. Toda vez que a gente fica acalentando a culpa, a gente só consegue uma coisa: continuar na culpa e no comportamento que a gente não gostaria de ter. É a única coisa que a gente consegue, né? Você ultrapassa isso, não vai adiante. Exatamente. A outra coisa que eu gostaria de dizer é, a gente já está terminando, nossas lives são mais curtas, são de 30 minutos, eu não quero me alongar muito. Outro ganho incrível que a gente tem, o quinto ganho, é a gente ser capaz... Você só vai falar de 5 mesmo? Vou falar de 6 grandes Porque ganhos. eu tenho mais São muito mais, né? pelo menos, para São muitos outros. Mas um outro grande ganho é você melhorar o entendimento dos seus próprios sentimentos e dos sentimentos da criança e ajudar as crianças a compreenderem-se melhor também nesses sentimentos, né? O autoconhecimento quase que é uma decorrência, mas é importante a gente esclarecer que autoconhecer-se, muitas vezes é só você conhecer suas atitudes e reações e comportamentos. Eu estou agora trazendo um dado a mais. É a gente ter entendimento de como estamos nos sentindo. É muito pouco comum adultos saberem como estão se sentindo. E isso faz toda a diferença, inclusive no bem-estar físico, na diminuição das psicossomatizações, na diminuição das doenças, no aumento do sistema imunológico, porque quando nós não sabemos como nós estamos nos sentindo, as emoções vêm, nos solapam e nos tiram do nosso eixo, e aí a gente faz uma produção exagerada de hormônios, como cortisol, que em excesso causa uma série de danos ao nosso corpo, né? Um excesso de adrenalina, que traz uma série de danos ao nosso... O excesso. Adrenalina todos temos que ter, cortisol todos temos que ter. A questão é o excesso dessa produção hormonal que acaba nos trazendo prejuízos, né? Então, o sexto item que eu quero te passar ainda a palavra é você adquirir técnicas, você adquirir ferramentas práticas, aplicáveis, de uma maneira muito fácil, para que você conheça a forma de lidar com o filho A, conheça a forma de lidar com o filho B e ajude essa criança a também saber lidar com os problemas que ela não só está enfrentando na infância, como irá enfrentar na adultez. Eu queria saber de você, Kelly, além desses 6 ganhos, que outros ganhos você percebe hoje na relação com seus filhos, na sua vida, que ter conhecimento da maternidade por meio de um método sério, consistente, te trouxe? Você está falando aí das técnicas, né? Eu já usei, apesar deles não terem a idade ainda recomendada pelo método, Estevão fez 7 anos agora, já usei com eles, né? A mãe vai fazendo assim aos pouquinhos, mas vai fazendo. E hoje em dia o Estevão me pede, mãe, você pode usar aquele baralho para conversar comigo? O baralho de assessment. Mãe, às vezes eu pergunto, filho, o que é que está acontecendo? Estou percebendo que você está assim. O que é que está acontecendo? Você pode conversar comigo usando aquele baralho? E ele pede. Então, a criança realmente ela se conecta com aquilo.
E aí esse foi um grande ganho para mim, porque consigo extrair desse uso talvez coisas que eu jamais extrairia numa conversa. Entendi. As boas perguntas, os combinados, e eles mesmos já vêm quando querem alguma coisa. Mãe, a gente pode fazer um combinado sobre isso? A gente pode, então, fazer um combinado sobre o videogame? Então, eles já levaram isso para Que mim. maravilha, né? As regras e combinados são coisas assim tão fáceis da gente implantar em casa. Basta você ter técnicas. A propósito, pessoal, eu fiz uma live passando passo a passo de regras e combinados. Procura lá no YouTube, procura lá no Face, no IGTV, que foi uma live da semana retrasada, não me lembro exatamente o dia. Joia, você que está aí comigo, se você lembrar da data dessa live, facilita colocar aqui qual foi o dia dessa live em que eu falei das regras e combinados. Foi na semana retrasada, se eu não me engano. Kelly, querida, manda aqui um tchau para a nossa audiência e deixa aqui uma mensagem que você gostaria, sabendo que estão nos ouvindo agora muitas mães que estão em dor, em sofrimento, muitas mães que estão vivendo situações difíceis, muitas mães que estão se deprimindo por não saberem e não conseguirem encontrar uma solução. O que você gostaria de dizer para essas mães? Eu gostaria de dizer para elas que a gente queria muito que tivesse uma fórmula pronta. Um comprimido. Toma um comprimido e que tudo vai se resolver na sua vida, sabe? Vitamina R, resolve tudo, mas não existe. Então, é um desafio diário. Não desista de você, não desista do seu filho. Não se culpe por não ter o que você não tem. Djavan já dizia, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Não é necessário. Você tem tantas outras coisas mais para dar. E tendo técnica para isso, tendo método, tendo ferramentas, tudo o que você tem pode ser agregado e te ajudar a solucionar essas questões. Não é uma solução para sempre, é uma solução dia após dia. Porque um dia é uma coisa, outro dia é outra. A gente não foge dessa luta, mas a gente pode encarar de uma maneira poderosa, de uma maneira divertida, de uma maneira que venha com crescimento, com aprendizado, e que um dia a gente olhe para trás e fala, ai, uau, deu certo. Com toda dificuldade, deu certo, sabe? Você vai olhar para trás e vai dizer, essa é a minha história. Uau, deu certo. Que bacana, que lindo, Kelly, que lindo. E é bacana você falar isso, enquanto você falava isso, estava eu pensando aqui, embora eu não tivesse um método na criação do Francisco e da Ana Clara, eu percebo que à medida que eu fui adquirindo um conhecimento maior e transformando isso tudo num método, não só foi diferente a minha criação da Letícia, como eu me permiti voltar atrás e conversar com meus filhos, a Ana Clara e o Francisco, sobre enganos que eu tinha cometido na minha relação com eles, equívocos que eu tinha cometido e pedir perdão. Isso fez toda a diferença. Eu percebo hoje, e hoje a Letícia me disse isso, hoje a Letícia me falou isso. No meio de uma conversa, nós estávamos numa conversa de telefone e ela falou assim, ô mãe, quando a gente, por várias razões, a gente estava conversando sobre a nossa família e ela falando assim, mãe, se a gente olha para a nossa família hoje, compara com a nossa família de 10, 15, 20 anos atrás, como a gente cresceu, como a gente se desenvolveu, como a gente tem uma relação diferente hoje, como a gente hoje tem mais abertura, aprendeu a se divertir junto. Então, eu fiquei tão feliz de ouvir isso da Letícia, sabe, Kelly? Porque, de fato, eu passei por muitas dificuldades, principalmente porque Francisco e Ana Clara eram do meu finado marido, filhos do meu finado marido. Depois eu casei com Pedro. Então, houve um choque de cultura, houve um choque de paternidade.
E houve um tempo de dificuldade entre nós e na minha família. E a Letícia reconhecendo o quanto que nós crescemos. E eu atribuo isso a conhecimento, de aprender a ser mãe, sabe, Kelly? Sim, exatamente. E é isso mesmo. E a gente pode, a gente consegue. E esse método é algo muito precioso, muito valioso, porque ao mesmo tempo que acolhe, nos faz olhar para dentro, olhar para o que é possível, para o que eu tenho e para o que eu posso mudar. Porque também fala sobre mudanças, né? Também faço mudanças na minha vida, embora, voltando lá, eu tinha um problema. Não, mas eu faço mudanças em cima de algo que poderiam me causar problemas. Então, eu fiz mudanças significativas na minha vida, nas minhas relações, na minha forma de falar, na minha forma de me expressar e na minha forma de entender o que é maternidade. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que falou para mim assim, eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Eu falei, vem cá. Vem cá, vamos conversar. É isso aí. Como é que é esse ser Pessoal, mãe? Então, a gente não precisa, a gente pode amar ser mãe e dar certo. Paulinha Camilo entrando aqui. Seja bem-vinda, Paula, que bom te ver aqui na live hoje. Pessoal, amanhã a live eu vou falar na live de amanhã sobre as habilidades que uma mãe pode desenvolver, e não é tão difícil assim desenvolver algumas habilidades que farão de você uma mãe mais presente, mais tranquila e mais efetiva. Nós estamos com a semana toda fazendo, nesse momento, estamos disponibilizando ainda vagas do programa, um curso pocket rápido, fácil, simples, chamado Mãe Melhor Versão, e nós só vamos fazer a venda desse programa até sexta-feira. Então, está num preço super acessível. A pessoa que quiser se formar e ser um Kid Coach para atender famílias e escolas, aí não vale a pena fazer o curso Mãe Melhor Versão. Aí vale a pena fazer a formação, e está começando uma turma agora no dia 18. Mas para a mãe que quer aplicar em casa, esse curso Pocket é a solução que verdadeiramente vai fazer uma grande reversão e rápida no seu sistema familiar. Kelly, muito obrigada por ter estado comigo. Eu que agradeço. Foi ótimo, muito obrigada. Adorei o papo. Que fique algo aí de bom para todos que assistiram, que vocês vão e coloquem aí em ação, acreditando em si, acreditando no seu potencial. E vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Obrigada. Obrigada, Paula Camilo, pela linda mensagem. Amo você, Paulinha. Amo você, Kelly. Fiquem com Deus. Amo você também. Até amanhã. Um beijo.